ser a nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa alicerçada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com a rocha que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Qual é o tema mesmo do nosso culto? Você. Legado? Isso. Legado? Legado de fé. Legado de fé? E que
Que legado a gente está deixando para nossos filhos? Que legado nossos irmãos estão deixando para os nossos filhos? Para os nossos. Veremos logo na frente. Como Adão já perguntou, que legado estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família? O que você está deixando para a sua família? O que você pode deixar? São bens? Não. Nós podemos deixar para os nossos filhos que servir ao Senhor é um bem maior. E é o que podemos trabalhar dia a dia. Eu convido a minha família aqui à frente. Irmão, enquanto eles vêm, a gente quer agradecer a todos que estão aqui, todos os visitantes e todos que vieram até aqui, né, para ouvir a palavra de Deus. Está vindo a minha filha, meu genro, estão vindo a Esther e o Salomão, que são os meus netos. E nesse momento, eu quero convidá-los a ficar de pé, a entregar a sua família, o seu lar ao Senhor. Tá? Oremos. Soberano Deus, Papai de amor, nós te damos graças, Senhor, por este bem que o Senhor nos concedeu, que não é nosso, que é do Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Deus, nossa família. Cuida, Senhor. Capacita-nos dia a dia. Cuidamos dos nossos filhos. E hoje temos nossos netos para contribuir nessa educação, Deus. A educação mais linda, preciosa, que é a espiritual. E eu te peço, ó Deus, que Tu venhas nos capacitar dia a dia para estarmos juntos, educando essas crianças. Assim eu te peço por cada lar aqui, Senhor, que Tu esteja cobrindo com a Tua mão poderosa, ó Deus, e dando, Pai, a cada um esse discernimento, que o nosso bem maior são nossos filhos, e que não são nossos, são do Senhor, são herança do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te damos graça, e nós pedimos, ó Deus, a Ti, nesse momento, que Tu venhas colocar no nosso coração, que esse culto que estamos fazendo aqui não é nosso, não é para nós, é para o Senhor. E que possamos fazer tudo aqui para o Teu santo nome, em honra e glória a Ti, ó Deus. Nós te damos graça, Pai, por esse momento que o Senhor separou para nós. Nós te louvamos, Pai, nós te damos graça por este culto. Nós te pedimos e por fé te agradecemos, Deus, por tudo isso que o Senhor já fez, desde ontem à noite, desde o início do mês, o quanto o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, o quanto nós temos ouvido, Deus, e que possamos praticar tudo que já ouvimos, que não fiquemos só no ouvir, e sim no praticar, colocando em prática. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Eu quero convidar o Salomão, que vai estar lendo para nós agora. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vocês vão servir os deuses que os antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amém. Amém. Se encontra em Josué 24, 15, tá? Esse versículo que ele fez aqui, a leitura para nós. Eu convido a amada igreja, junto conosco, a entoar o hino 301 e 367.
fala sobre obediência. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A sua palavra nos dá todas as instruções necessárias para que nós firmemos a nossa família na palavra do Senhor, que nós auxiliemos nesse processo. Então vamos cantar juntos. Em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Sai, igreja. Senhor, que confesse ele ardor, os seus passos queremos seguir. O seu nome exaltar sempre, vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia. Vamos cantar ainda o hino 367. Firme na rocha, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, que a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Faz areia na fundação, faz em nós
coração, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Firmemos os nossos lares no Senhor, a rocha eterna. Amém. Podeis assentar. Eu convido aqui à frente a Adriele e o Bruno, que vão estar trazendo para nós mais uma palavra, uma leitura bíblica para nós, esse alimento tão importante e necessário para nossas vidas. Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma leitura em Deuteronômio 6, a versão NVT, tá? Eu quero que a leitura seja feita de forma alternada, dinâmica. Vamos ler os ímpares dos homens, tá? E os pares das mulheres. Tá ok? Vamos começar. Deuteronômio 6. Vamos começar com os ímpares, 1, tá? Vamos acompanhar, os homens me acompanham, tá? Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarrega de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, em breve que vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá
a terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês construirão. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram, quando tiverem comido até se fartarem nesta terra. Cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas. Pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram, se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. Mulheres, e o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Todo mundo junto agora. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Amém. Que o Senhor Jesus nos dê a graça e a misericórdia para que nós possamos a cada dia realmente repassarmos esses estatutos e fazer os nossos filhos ter consciência de tudo que o Senhor nos prometeu e de tudo que nos aguarda quando o Senhor Jesus voltar, para que nós possamos realmente receber as promessas do Senhor de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado, se nós passarmos para os nossos filhos. Amém? Amém. Irmãos, o que é que a palavra do Senhor diz? Ensina o teu filho no caminho, para quê? Irmãos, eu e Joana, a gente tem 3 filhas, 3 mulheres. A gente fez o culto doméstico com elas, a gente fez. Foi fácil? Não foi fácil. Quando eram pequeninas, tranquila, a gente cantava com elas, lia a palavra, orava com eles, tranquilo quando era pequenininha. Quando foram crescendo, começaram a estudar, a gente teve que mudar. A gente fazia meio-dia, ali na hora do almoço, a gente fazia ali. O tempo foi passando, aí já não deu mais. O meu horário de trabalho era diferente do da Joana. E a Adriele já começava a trabalhar com a mãe dela. Então já não dava mais o horário, a gente mudou para a noite. Então as coisas, elas não são fáceis. A gente tem que se esforçar, dar o máximo da gente. A gente fez tudo certinho, a gente não fez. Mas a gente tentou fazer aquilo dentro daquilo que a gente podia fazer. Nossas filhas hoje são todas de maior. Todas elas estão firmes no caminho do Senhor. Todas 3 são casadas. Casadas com todos os nossos genros, são crentes também. Todos eles
têm o seu serviço nas suas igrejas. Uns é professor, outros trabalham no louvor, outros trabalham com ação social, e assim cada um tem seu trabalho na igreja. Então a gente fez aquilo que a gente poderia fazer. Então é o seguinte, eu e Joana agora podemos ficar tranquilos. Podemos relaxar e pronto, a gente já fez o que tinha que fazer, certo? É errado. Errado por quê? Porque tem uns netos. Aí os netos chegaram. Aí o que acontece? Às vezes, a Adriele e Bruno tem que participar de algo e deixa os meninos com a gente. Geralmente a Joana fica com a Esther, que é mulher, e eu fico com o Salomão. Aí a gente vai colocar ele para dormir. O Salomão chega para mim e diz: vovô, eu quero que você conte a história de José. E se eu não souber contar? Vovô, eu quero saber hoje a história de Jonas. O que foi que ele fez? Por que é que o peixe engoliu ele? Então, irmão, a gente nunca pode relaxar. A Adriele está aí, é professora. Uns dias atrás aí, ela foi preparar uma lição para falar sobre Noé. Ela disse: pai, eu vou falar sobre Noé. Mas eu estava observando aqui, as pessoas falam que Noé passou um bocado de tempo pregando para que as pessoas entrassem na arca para eles se salvar. Mas eu não vejo em lugar nenhum aqui na Bíblia. Eu digo: não, realmente não era para eles entrar. Deus escolheu a família de Noé para ser salva. O que Noé estava pregando para eles era para que eles se arrependessem dos pecados deles, para que Deus não acabasse com aquele povo. Então a história era essa. Então muitas das vezes nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados. A gente nunca pode relaxar, a gente tem que estar pronto para quando nossos filhos, mesmo grandes, quando vierem procurar alguma coisa para a gente, ou querer que a gente esclareça, a gente esteja pronto para poder esclarecer. Certo, irmãos? Então, nós não somos melhor do que vocês, nós não somos o tal, mas a gente tentou fazer aquilo que a gente poderia fazer. Certo? Irmão, eu vou pedir que todos fiquem de pé e a gente vai ter uma oração silenciosa. E a gente vai agradecer pelas nossas famílias e também pedir perdão por aquilo que a gente não fez pelas nossas famílias. E eu vou quebrar o silêncio, entendeu? Orem. Senhor Deus, te agradecemos pela família que temos. Oh, Deus, obrigado. Sei que nem todos aqui da nossa igreja tiveram a mesma graça ou a mesma oportunidade que a gente teve de ter todos os filhos crentes ou toda a família crente. Oh, Deus, obrigada, Pai. Obrigado pela nossa mãe, que foi quem começou. Oh, Deus. Ela se converteu e daí todos foram se convertendo. Oh, Deus. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos durante essa trajetória, porque somos humanos, pecadores e dependemos do Senhor. Oh, Deus. Mas pedimos orientação ao Senhor para que nos ajude a estar sempre pronto, Senhor, a estar sempre disponível para ensinar e educar os nossos filhos no Amém. caminho do Senhor, para que eles, quando se casarem, transmitam para os nossos netos, para os filhos deles, Amém. e assim seja cumprido aquilo que o Senhor passou para nós. Amém,
para que a tua palavra seja passada de geração em geração. Amém, Senhor. Nós fizemos a nossa parte, não foi perfeito, sabemos disso e pedimos perdão por isso, Sim, meu Deus. mas pedimos que o Senhor sempre nos ajude e sempre esteja conosco e que nós sempre sejamos dependentes do Senhor. Amém, E Senhor. que o Senhor nos ajude e ajude a cada família, a cada pai que esteja com dificuldade com o seu filho. Oh, Deus. Que o Senhor mostre, que o Senhor abra a mente dele, Senhor, para que ele possa passar para os seus filhos aquilo que o Senhor quer. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esse culto, abençoe a cada um que chegou até aqui e que o Senhor abra as nossas mentes para que a gente adquira o conhecimento e aprenda e ouça aquilo que o Senhor quer passar para nós hoje, Senhor. Amém, Senhor. Nos abençoe e tudo que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Quem quiser ficar sentado pode ficar à vontade, mas se você quiser continuar em pé, vamos exaltar o nome do nosso Deus, encher esse templo de louvores ao nosso Deus e que esse louvor ultrapasse os limites físicos desta casa de oração e alcance o nosso Deus. Cantai ao nosso Deus. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai ao Senhor com alegria. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. E Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Deus habita em meio aos louvores e o canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e o canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Se você veio para exaltar o Senhor, cantemos juntos. Vamos começar com as mulheres. Viemos para te adorar, ó Senhor, com música. E os homens? Estamos alegres nos feitos do Pai e a Ele louvamos. E todo o povo do Senhor, Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis.
continuar declarando que Ele é príncipe da paz. O nosso Cristo, Cordeiro, veio para resgatar o seu povo. E cantemos juntos que Ele é o nosso príncipe da paz, o nosso resgatador. Tu és santo, Tu és santo, poderoso. poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Vamos fazer um lindo coral. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. E Ele é santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso. poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Eu quero ler com os irmãos rapidinho o Salmo 128. Salmo 128 fala: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. A nossa família é um presente do Senhor. A palavra do Senhor tem inúmeras promessas, inúmeras bênçãos garantidas para aqueles que obedecem à sua palavra, que andam conforme os seus mandamentos, que lutam, que perseveram no ensino da palavra em sua casa. Hoje muitos de nós somos fruto
da evangelização dentro da nossa casa. E eu quero convidar você a cantar agora, que as nossas famílias são um presente do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim. E vamos será. cantar juntos. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. E lá em casa nós somos verdadeiramente. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim. Essa é a nossa será. oração, Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do E vamos declarar que a nossa família é do Senhor. Minha Família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia, como nós somos bem-aventurados. E se você
ainda não tem o seu lar completo aqui na casa do Senhor. Continuemos em oração, porque o nosso Senhor é todo poderoso para trazer para a casa dele todos aqueles que são nossos. Amém. Eu convido aqui o pastor Eduardo, que vai estar orando pela palavra. Convido o pastor Mário. Convido também aqui à frente as crianças e as professoras. Isso. O pastor vai estar orando pela palavra, a Esté vai orar pelas crianças, tá? Tá. Vamos esperar os outros crianças. Vem pra cá. Papai do céu, obrigada pelos professores, pelas crianças. Abençoa nossa lição, que possamos aprender a te amar, te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao fim da nossa conferência e para nós foi um momento muito especial, porque nós estamos falando sobre a coisa mais importante que nós temos dada por Deus, que é a nossa família. E nós precisamos cuidar das nossas famílias. E o que a gente levou para vocês desde sábado à noite até agora foi dizer as palavras que nós temos aprendido do Senhor, para que a gente aprenda o que é prioridade em nossas vidas. E nós temos falado nesses dias que precisamos cuidar da nossa casa, ensinando a palavra, não entendendo que trazendo para esse lugar, nós estamos cumprindo a nossa missão, como pai, como mãe. Só trazer para a igreja, nós vimos que isso não é o cumprimento da missão, é parte dessa missão. Mas existe um tempo muito grande onde seus filhos passarão com vocês ou fora desse lugar e que eles precisam ser educados no caminho do Senhor. Pastor Mário deixou isso muito claro para nós. Irmãos, não troquem, de forma alguma, não troquem a vida dos seus filhos nos pés do Senhor por uma profissão elogiada e valorizada pela sociedade. Não façam essa troca. Nós também não estamos dizendo, de momento algum, o pastor Mário falou isso, que é uma coisa em detrimento da outra. Vocês perceberam que em nenhum momento o pastor Mário trouxe essa ideia. O que nós estamos dizendo? Em escala de prioridades, cuidem da vida espiritual do seu lar, da sua casa. E nós temos aprendido isso com a palavra através do pastor Mário. E, queridos irmãos, como eu falei pela manhã, aquele momento que a igreja se reúne ali, em volta da mesa, junto ao púlpito, naquela chácara, aquilo ali não tem preço. É um investimento que a gente faz como pastor, eu como pastor.
eu não posso deixar de fazer aquilo ali. Porque o que nós estamos fazendo é plantando sementes que os pais vão regar. É isso que nós estamos fazendo, plantando sementes. E vocês vão regar essas sementes que estão sendo lançadas em cada coração. Um despertamento para uma vida diferente. Uma vida cheia do Espírito, ricos da palavra, vivendo uma vida verdadeiramente abençoada. Não essa ilusão que a gente está vendo aí o mundo ensinado, que seja alegria e felicidade. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer muito por esses dias. O Senhor está falando ao nosso coração. Nós temos, Deus, sido desafiados pela tua palavra a cuidar melhor do nosso lar, a entender, Deus, o que é prioridade no nosso lar, a entender, Deus, a missão e a responsabilidade que, enquanto pais, nós temos, e pais aí, incluindo, Deus, os pais homens, e não como muitos fazem, entregando o cuidado apenas para as mulheres. Assim como a tua palavra nos ensina, nós homens temos uma grande responsabilidade diante do Senhor. Oh, Deus. E eu quero, Deus, te pedir que fale profundamente ao nosso coração através do teu servo. Que o Senhor, Deus, desperte o nosso coração. Que o Senhor nos desafie novamente. Que o Senhor, Deus, nos impulsione para sair da nossa comodidade, para fazermos, Deus, aquilo que é responsabilidade nossa. Que as nossas famílias, Deus, sejam guardadas e protegidas. Tanto, Deus, das astúcias, armadilhas, das artimanhas do nosso inimigo, como também, Deus, do desleixo e descaso do nosso próprio coração. Nos ajude, Deus, a não cair em ciladas criadas pelo nosso próprio entendimento, nosso próprio coração. Assim, Deus, que a tua palavra desperte essa igreja, e que a gente tenha, Deus, famílias unidas, famílias cuidadas, famílias fortes, famílias doutrinadas na palavra, e que o teu povo, Deus, seja um povo firme nos caminhos do Senhor. Amém, Pai. Isso nós te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz seja abundante em cada coração nessa noite, mais uma vez. Eu quero convidá-los a, nessa noite, abrirem as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Nas duas mensagens que foram ministradas lá na chácara, eu falei diretamente, mais aos pais, de modo geral, e fazendo algumas aplicações também para os filhos. Só que hoje eu queria encerrar essa conferência da família, dando um foco agora no legado que os filhos recebem. Porque os pais podem batalhar, como nós ouvimos vários testemunhos hoje, mas talvez os filhos que estão recebendo este legado podem simplesmente abandonar. E agora o desafio não é somente para os pais, mas também para os filhos, que diariamente, diuturnamente recebem esse legado de fé, essa herança de fé, e agora não só precisam viver, como também transmitir isso a outras gerações. E eu quero então convidar vocês a abrir novamente lá a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 16. O texto sagrado diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom
e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Ó Santo Espírito, rogamos mais uma vez que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua obra. Fala ao nosso coração, nos instrui com a Tua santa palavra, que ela possa arder em nossos corações enquanto estamos ouvindo a Tua voz, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no século 17, se eu não estou enganado, teve um grande pregador chamado Jonathan Edwards. E ele teve 13 filhos. Ele era um pastor congregacional. E ele foi um instrumento de Deus que trouxe o grande despertamento sobre a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. Da mesma feita, ele tinha um vizinho que também teve 13 filhos. E a história de ambos é bem distinta. Todos os 13 filhos de Jonathan Edwards serviram ao Senhor por toda a sua vida. Até a 4ª e 5ª geração de Jonathan Edwards, todos os seus descendentes eram crentes fiéis ao Senhor, sem exceção. Todos eles contribuíram de maneira significativa para a história dos Estados Unidos. Um deles chegou a ser vice-presidente daquele país. Do outro lado, os 13 filhos daquele seu vizinho, que também era um homem incrédulo, todos eles desenvolveram vícios e pecados e se tornaram pessoas completamente indecentes e imorais ao longo da sua história. Na verdade, conta-se que a geração daquele homem deu aos Estados Unidos homens criminosos, homens envolvidos com crime, homens que de fato amavam o pecado. Uma das diferenças, bem clara, é que a família de Edwards foi criada debaixo da graça. E ele, como pai, ele tinha um costume muito interessante. Todos os dias, ele investia 1 hora com seus filhos, individualmente. 13 filhos, 13 horas. Todos os dias. Onde ele lia as Escrituras, ele confrontava o pecado dos seus filhos, trabalhava as disciplinas espirituais, e assim foi formada uma geração. O outro, um homem incrédulo,
não tinha nada que oferecer de bom para os seus filhos, a não ser somente uma vida de pecado. Mas também tem uma grande diferença aqui. Edwards, ele trabalhou para transmitir o legado da fé. Só que os seus filhos, ao receberem este legado, ao invés de simplesmente deixar de lado ou não ouvir e praticar, eles se tornaram verdadeiros praticantes da herança de fé que receberam de seu pai. Por isso, até a 4ª e 5ª geração daquele homem ainda ecoava a sua fé, porque os seus filhos e filhas não engavetaram, não rejeitaram, não se alienaram dos ensinamentos de fé de seu pai. E assim, eles deram continuidade àquele legado. Timóteo, irmãos, é um jovem pastor. E por 2 vezes ele é chamado de filho. Primeiro, de Paulo, um verdadeiro filho na fé. Mas também Paulo lembra Timóteo que ele tinha uma avó e uma mãe que se dedicaram a ensinar para ele as Escrituras Sagradas. Desde pequeno, ainda na sua infância, a sua avó e a sua mãe ensinaram para ele a palavra do Senhor. E quando ele teve um encontro com seu pai espiritual, Paulo, ele então recebeu mais ainda agora essa palavra, que era o Evangelho de Cristo Jesus. O que aconteceu com Timóteo? Ele apenas agora, como pastor, estava transmitindo o legado que recebeu tanto da sua avó, quanto da sua mãe, e agora do seu pai espiritual, chamado Paulo. O capítulo 4 de Timóteo é interessante, porque Paulo fala de uma apostasia nos últimos dias. Tempos difíceis, onde os homens não iriam mais ouvir a palavra do Senhor. Isso aqui, irmãos, irmãs que são filhos e filhas, nos traz um alerta. Talvez você pense, pastor, talvez na época de Edwards era muito fácil. Talvez não tinha tanto pecado, tanta maldade, tanto convite para as coisas erradas como há em nossos dias. Talvez você diga, pastor, na época de Paulo, o cristianismo era mais fácil. Não era. O paganismo era muito real. E tanto Timóteo como os filhos de Edwards mantiveram o legado de seus pais, independente do contexto que estavam vivendo. O que eu quero trazer para vocês, jovens, adolescentes, filhos e filhas, é que nós agora somos aqueles que iremos manter a chama acesa do Evangelho. Somos nós que iremos carregar o estandarte da palavra de Deus. Somos nós que iremos manter a igreja do Senhor viva, quando nós então reproduzimos a fé de nossos pais. Esse é o desafio para essa geração. Em meio a essa apostasia, em meio a uma sociedade que ama o pecado, que normaliza o que é errado, cabe a vocês, filhos e filhas, manterem o legado da fé que vocês estão recebendo. E Paulo, então, ele mostra 3 pontos que Timóteo deveria manter o legado da fé que recebeu da sua mãe, da sua avó e do seu pai espiritual, Paulo. A primeira que nós temos aqui, irmãos, é a ortodoxia, a sã doutrina. Acompanhe comigo os versículos de 1 a 6. 1 Timóteo 4, de 1 a 6. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável,
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo diz no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, heresia e falsos mestres sempre foram uma realidade na vida da igreja, sempre. Observe que Paulo está escrevendo lá no primeiro século. A igreja cristã acabava de surgir, mas dentro das fileiras da própria igreja, falsos mestres se levantam com falsas doutrinas e com falsos ensinos. Talvez agora, por causa dos meios de comunicação, como a internet, percebe-se um levante maior e mais aguerrido de falsos mestres e seus falsos ensinamentos, dizendo que são cristãos e pregam a Bíblia. Por exemplo, é muito comum hoje você acessar uma página na internet e alguém dizer que não existe a Trindade e se declarar cristão. É muito comum alguém, por exemplo, dizer que é um novo profeta, uma nova profetisa e que traz uma nova revelação. E não precisamos ir muito longe, irmãos. Basta olhar para as seitas bíblicas. Essas seitas que se dizem cristãs porque usam a Bíblia, como adventistas, testemunhas de Jeová e mormons. E nós estamos vivendo essa época cada vez mais, e pior que parece que a coisa se piora mais ainda. Agora, com essa questão da teologia coach, você vê pessoas dizendo, olha, você é o ponto fraco de Jesus, você é mais importante do que o próprio Jesus, porque Ele é imperfeito. E cada vez mais nós ouvimos isso o tempo todo. E sabe o que é pior? É que vocês que são mais novos, que vivem este momento das redes sociais, e que têm mais contato com as mídias sociais, estão cada vez mais sendo bombardeados com esses falsos ensinos. E parece que, por falar de Jesus e ler um versículo bíblico e talvez cantar um cântico cristão, parece que estão falando de maneira correta. Mas não estão, irmãos. O que vivemos hoje, além de uma ortodoxia, é uma hetero-ortodoxia. Um desvio completo da verdadeira doutrina da palavra de Deus. E é por isso que agora vocês que recebem este legado de fé, precisam firmar o pé e deixar esse legado da ortodoxia também ser real na vida de vocês. Esse legado, irmãos, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser negociado, ele não pode ser abandonado. A ideia da ortodoxia, quando aparece na Bíblia, é a ideia da doutrina correta. É aquilo que nós aprendemos de maneira correta e que nos cabe agora transmitir para as futuras gerações. E Paulo, então, ele começa a mostrar que o tempo que nós vivemos é um tempo perigoso. E ele começa a mostrar uma instrução do próprio Espírito Santo. Observe comigo, no capítulo 4, no versículo 1, quando ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Paulo está dizendo bem claro que o que ele está concluindo não é algo que saiu da sua cabeça. Não é algo que ele inventou. Ele diz, olha, o Espírito Santo, ele está me inspirando e ele está dizendo para mim, para a igreja do Senhor, que nos últimos tempos, pessoas irão apostatar da fé. O alerta de Paulo aqui, irmãos, é que ele recebe essa revelação. Ele tem esse entendimento dado pelo Espírito do Senhor, que esse tempo que vai agora da ressurreição de Cristo até a sua segunda volta, é um tempo em que muitas pessoas irão apostatar da fé. Isso fica claro, irmãos, quando ele usa a expressão últimos tempos. A expressão aqui, irmãos, não se refere ao futuro exatamente, mas se refere a um período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E nesse período, então, o Espírito Santo está dizendo, olha, pessoas irão se levantar dentro da igreja e irão apostatar da fé cristã.
Pessoas que outra hora estavam em nosso meio, que de fato conheciam a palavra do Senhor e agora estão abandonando a fé cristã. Paulo então começa a mostrar para mim e para você que esse ensinamento que eles estão seguindo, ele tem uma origem perigosa, porque a origem dela é diabólica. Acompanhe comigo agora o versículo 1 ainda do capítulo 4. Ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo afirma que o ensinamento dele é baseado em que, irmãos? No Espírito Santo. Ele, como verdadeiro apóstolo, ele está sendo instruído pelo próprio Cristo, através do seu Espírito, para trazer a verdadeira revelação à igreja e o verdadeiro ensino. Só que agora ele diz que existe um outro espírito agindo. Qual tipo de espírito? Um espírito diabólico. Ele diz que esses falsos ensinos têm como base espíritos enganadores. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, existe uma ação diabólica, onde Satanás corrompe a mente das pessoas para que elas possam distorcer a palavra de Deus e trazer um ensinamento completamente contrário às Escrituras. Observe comigo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Ele diz: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 1 João capítulo 4, versículo 6. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Paulo então continua dizendo que esse ensino, além de ser baseado em questões demoníacas, em ensino de demônio, também tem uma intenção humana. Vejam comigo o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Com certeza você já ouviu aquela expressão: quando Satanás não vem, ele envia o secretário. Já ouviram essa? Pois é, irmãos. O falso mestre, ele é um secretário do diabo na igreja. Ele vem com um único objetivo: distorcer a palavra de Deus. Ou seja, além de haver uma ação espiritual, há uma ação humana, onde homens que se tornam hipócritas, começam a propagar um falso ensinamento. Eles já são um instrumento na mão de Satanás. E agora, eles começam a tentar mostrar um outro tipo de erro baseado na própria experiência. Esses dias, mexendo lá na Prime, eu encontrei um filme chamado O Testamento de Ana Lee. Se você quer entender como surgiu essas seitas bíblicas, esses movimentos, assiste lá. O Testamento de Ana Lee. Anne Lee. E é interessante que há uma coisa muito, muito marcante no filme. Eles não usam a Bíblia. Eles se declaram cristãos, mas não usam a Bíblia. Tudo é baseado em uma interpretação e ensinos que não têm nenhuma base bíblica. E aí, meus irmãos, começa esse mundaréu de erros e doutrinas que nós estamos vendo. Por exemplo, todas essas seitas bíblicas e esses movimentos nasceram baseados em 3 pontos: experiência pessoal, calcular a volta de Cristo. Todos eles calcularam a volta de Cristo, todos. E uma nova autoridade de revelação. A Bíblia não era suficiente.
A Bíblia não era a palavra de Deus. Assim sendo, meus irmãos, o texto vai dizer que essas pessoas elas têm a mente agora cauterizada, ou seja, não adianta mais querer corrigir, porque eles têm a mente agora completamente cauterizada pelo erro e vão viver este erro. Assim sendo, jovens, para vocês, como filhos de uma herança de fé, vocês precisam manter o legado da fé. Vocês não podem ceder a falsas doutrinas. Vocês não podem se corromper com falsos ensinos. Não adianta os seus pais batalharem, ensinarem a Escritura, mostrar na palavra de Deus, dizer qual é a doutrina correta, e no primeiro vento de doutrina, você então se corrompe. Eu estava conversando com alguns pastores, algo que tem me preocupado muito em relação aos nossos jovens. Como é que alguém, por exemplo, educado na igreja cristã evangélica, com pais cristãos evangélicos que ensinam as Escrituras, simplesmente abandonam a doutrina correta e se corrompem rapidamente com falsas doutrinas? A exemplo disso, a quantidade de jovens ou pessoas que são adultas, que foram criadas na sã doutrina e hoje frequentam igrejas onde há apóstolos, como se isso fosse algo bíblico. Como se hoje ainda houvessem apóstolos em nossos dias, e simplesmente saem das nossas fileiras e vão para uma igreja mais gourmetizada, uma igreja mais atraente, mesmo que ela esteja completamente corrompida, mas ali é o melhor lugar. Igrejas completamente abusivas, líderes completamente abusivos que pesam um fardo sobre os seus membros. Jovens, não se iludam com a mentira montada no cavalo da verdade. Nós temos que deixar o legado da nossa ortodoxia. Essa fé, ela precisa ser propagada. Mesmo que muitos que se dizem cristãos remem em outra direção, naveguem em outras águas, mas aquilo que você tem aprendido de seus pais é a verdadeira doutrina, e esse legado tem que ser repassado para todas as gerações. O segundo pilar desse legado que nós devemos transmitir é a piedade. Acompanhe comigo os versículos de 7 a 10. De 7 a 10. Paulo diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A ortodoxia, ela é boa. Não existe fé cristã sem a doutrina correta. Mas, por outro lado, a ortodoxia também, ela pode nos esvaziar. Podemos nos tornar apenas bons repetidores de boas doutrinas. E às vezes o conhecimento não desce daqui para cá. Hoje, a geração dos mais novos, talvez por causa das redes sociais e da publicação de bons livros e de contato, através do YouTube com bons pregadores, talvez
tenha mais conhecimento bíblico e teológico do que uma geração passada. Mas a geração passada, ela tinha uma característica marcante: a piedade. A piedade. Irmãos, quando eu olho para a nossa denominação e olho para os homens de Deus que me precederam, eu fico olhando para a piedade desses homens e mulheres. Pessoas que, de fato, oravam e liam a Bíblia. Pessoas que faltar o domingo era praticamente algo terrível para a semana. Esses dias, aconteceu algo interessante com a gente foi representando a literatura e a Ebenezer, e aí uma irmã, no final da EBD, chegou para a Karina, disse: minha irmã, eu vou comprar aqui a Ebenezer aqui. A minha Bíblia é de 80 anos, que ela queria essa aqui, a Bíblia é de 80 anos da ICEB. Mas eu vou aqui, nesse momento, tirar do dízimo. Mas à noite eu trago. Ela ficou com a consciência tão pesada naquele momento, que ela tinha dinheiro para cobrir o dízimo. Só que naquele momento, para ela, seria uma ofensa contra Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Não é uma questão de religiosidade. É uma questão de piedade mesmo. Um senso do sagrado. Um senso da presença e da glória de Deus. Um senso de que Deus está conosco todos os dias. Por isso, talvez, você que está aqui hoje, da segunda e terceira geração, viu o seu pai, a sua mãe, o seu avô ou a sua avó, todos os dias de manhã orando. Lendo a Bíblia todos os dias. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que eram desviadas e chegavam em casa da festa e a sua mãe estava lá dormindo com a Bíblia aberta, porque passaram a madrugada lendo a Escritura e orando pelos seus filhos. O que é piedade, irmãos? A palavra piedade é a ideia de vida com Deus. O contrário, impiedade, é a vida sem Deus. Para nós, para vocês que irão dar continuidade a toda essa história um dia, não basta ter esse conhecimento se isso não gera vida com Deus. O nosso conhecimento com Deus, ele deve gerar justamente isso. E é isso que Paulo está argumentando com Timóteo. Diz: Timóteo, tudo bem, eu te ensinei, tu tens a boa doutrina, tu tens o bom ensino, tu és um jovem ortodoxo, tu és excelente na teologia, mas você precisa ser piedoso. A piedade é necessária para você como um pastor, como um jovem cristão. E como então nós desenvolvemos, irmãos, essa piedade? Primeiro, nos alimentando todos os dias com a palavra de Deus. Versículo 6 diz: alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. As palavras da fé e boa doutrina é justamente de algo que está revelado nas Escrituras. Assim sendo, meus irmãos, assim sendo vocês que estão recebendo este legado, é necessário que precisamos de fato começar a ler as Escrituras o tempo todo. Precisamos voltar ao hábito de ler as Escrituras todos os dias. Uma coisa interessante que tem marcado muito essa geração é que outra hora nós acordávamos e íamos orar. Lembram disso? Lembram desse tempo bom? Quando você acordava e a sua primeira ação era o quê? Orar. Lembra de uma época que a nossa primeira ação era ler a Bíblia logo de manhã cedo? E nós estamos trocando isso pelo celular. Tanto no amanhecer, como também quando nós chegamos à noite. Novamente, eu não sei você. Talvez você possa ter uma outra prática. Mas quantas vezes eu cheguei em casa dizendo que estava cansado, que queria dormir. E eu começo
e eu tenho apelidado isso, irmãos, de barra de rolagem de Satanás. E aí eu começo... E vai 1 hora, e vai 1h30. Quando já vi, eu já entrei de madrugada. John Piper, ele vai dizer que as redes sociais vieram para nos desmentir. Porque a nossa desculpa é, eu estou cansado, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas nós gastamos a nossa vida, a nossa saúde mental, a nossa vida espiritual, horas a fio, vendo, literalmente, irmãos, porcaria na internet. E alimentando a nossa mente, alimentando o nosso coração com isso, quando na verdade deveríamos desenvolver uma vida piedosa. E essa vida piedosa é com a leitura das Escrituras. Assim sendo, jovens, adolescentes, filhos, nós que estamos recebendo este legado de fé, nós só iremos poder transmitir e viver este legado se de fato nos apegarmos à palavra de Deus, se desenvolvermos o hábito da leitura das Escrituras e começarmos a amar essa palavra e de fato viver esta palavra. Além disso, irmãos, essa piedade, ela acontece quando nós começamos a priorizar o progresso da nossa vida cristã. Os versículos de 7 a 9, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer o seguinte: olha, Timóteo, é necessário que o teu progresso seja notório de todos. E aí ele faz aqui uma comparação entre o exercício físico e o exercício espiritual. Paulo não está dizendo, irmãos, que ter a prática do exercício físico é pecado ou é proibido. Pelo contrário, é muito saudável. Eu recomendo sempre que todo cristão, ele deve ter algum tipo de exercício, uma caminhada, uma academia, alguma prática esportiva. É necessário para todos nós. Mas no contexto aqui, irmãos, é que naquela época, os jovens como Timóteo gastavam muito tempo nos ginásios, com atividades físicas. E Paulo então diz, olha, existe algo muito mais importante para você, Timóteo, do que dedicar sua vida como jovem a esse tipo de prática, que é a piedade. E quanto mais nós nos dedicamos, irmãos, a uma vida piedosa, mais esse progresso será notado por todos. E é isso que Paulo está dizendo, olha, exercita-te pessoalmente na piedade. Desenvolva essa vida com Deus. Não fique somente na ortodoxia. Tenha um relacionamento vivo com Ele. Dedique-se a fazer algo para Deus, visando a eternidade. Meus irmãos, a nossa vida não se limita a este mundo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a nossa vida aqui não acaba. Porque ela tem uma continuidade na eternidade com o nosso Senhor. Só que agora, irmãos, nós podemos experimentar um pedaço do céu aqui. Nós podemos desfrutar do que iremos um dia viver eternamente com o nosso Senhor, quando nós nos dedicamos a ter uma vida piedosa, uma vida no seu altar, uma vida que de fato ame ao Senhor e que tenha sede da presença dEle. E uma geração de filhos só poderá dar continuidade ao legado de seus pais, se forem pessoas completamente piedosas e que se exercitam na piedade e buscam o Senhor. Precisamos, irmãos, que essa geração que está herdando esse legado sejam piedosos ao Senhor. E o terceiro pilar desse legado é nos tornando modelos de fé. Versículos de 11 a 16, especialmente o versículo 12, que é um versículo muito conhecido, ele nos desafia agora, como essa geração que recebe este legado de fé, a nos tornarmos padrões dos fiéis. Certa vez, um pai fora visitar um irmão em Cristo que estava doente. Ele tinha esse hábito
de visitar os doentes da sua igreja. E ele então chega no hospital, se identifica com seu filho pequeno, e ele entra num elevador. E naquele elevador tinha mais 3 homens. Um deles fez o seguinte comentário: como aqui não tem nenhuma mulher, agora eu vou contar uma piada daquela. A criança olha para o seu pai, assustada, e o pai então olha para aquele homem e diz: mas tem homem aqui. A piada não foi contada, irmãos. E aquela criança tinha certeza que o seu pai era um referencial de fé para ele. Eu tenho certeza que você que é filho de 2ª, 3ª geração, provavelmente tem na sua casa esse referencial. De uma mãe, de um pai, ou de ambos que foram um modelo de fé para você. Pessoas que você tem orgulho de dizer: eu aprendi a ser crente por causa deles. Eu aprendi a amar a Deus por causa do meu pai e da minha mãe. Eu recebi deles esse legado de fé. Só que, como eu falei hoje, irmãos, cada geração vai passando. Cada geração vai passando. E uma nova geração vai ficando. E agora é a sua geração como filho, que talvez já está gerando filhos. Agora é seu papel ser um modelo de fé. Ser uma referência de cristão para esta geração. Porque se nós que estamos agora aqui, levando essa chama, levando o estandarte do Evangelho, não formos referência para esta geração presente, meus irmãos, quem será? Quem vai ser essa referência? Sendo assim, meus irmãos, Paulo diz a Timóteo no versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós, filhos, vocês, filhos, precisam agora ser esse modelo para a nova geração. Você já observou que nos Estados Unidos e na Europa, a igreja esvaziou? Hoje, por exemplo, você recebe notícias de igrejas como essa, e mais antiga, que estão virando, por exemplo, academia, mesquitas, boates, bares, pubs, museus, apenas museus, pastor Enoque. E talvez um dos motivos é porque a geração que procedeu seus pais não se tornou um modelo de fé. E aí a próxima geração já não tinha nenhum referencial. A outra geração estava completamente perdida. É por isso que nós que estamos aqui hoje, herdando o legado de fé, precisamos ser este modelo, para que a próxima geração tenha esse referencial, e ela também se torne um modelo para a próxima geração, e assim até Cristo voltar, a igreja do Senhor continue. Irmãos, 3 pilares: a ortodoxia, a piedade e modelo. Precisamos levar este legado até Cristo voltar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Passo a palavra aos dirigentes.